E continuamos então com a tag dos ditados populares, trazido pela Luísa da Corégio. Eu espero que eu tenha acertado o seu nome, falado na pronúncia correta. E a Luísa é uma inscrita aqui do canal que deu essa ideia. E eu dividi esse vídeo em duas partes para não ficar tão grande, porque eu sei o quanto eu me empolgo falando de livros. E agora a gente vai falar sobre livros antigos, minha gente. Ditados populares, trazidos para os livros antigos, que vocês sabem que é uma das maiores paixões da minha vida. Se você me perguntar, prefiro livro antigo ou livro contemporâneo? Com toda certeza, eu prefiro meus livrinhos do sebo, meus livrinhos antigos. Ou melhor ainda, eu prefiro quando as editoras trazem esses livros antigos e esquecidos para o seu catálogo, com novas roupagens, com novas edições, assim como muitas editoras estão fazendo. Porque tem muita preciosidade escondida ali nos anos 70, 80 e 90 do horror e que merecem que vocês conheçam. Mas agora vamos para esse vídeo. Antes eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva, compartilhe e sempre esteja por aqui que vai ter muita coisa boa por aí. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. E agradeço mais uma vez a tag da Luísa da Corégio, que é a nossa amiga, nossa inscrita aqui do canal, e que trouxe algumas perguntinhas, que são ditados populares, e que eu vou falar como eles se enquadram na literatura. Se você viu o vídeo dos livros contemporâneos, você já sabe como funciona. Caso você ainda não tenha visto, eu acredito que os dois vão sair meio que de dias similares aí, ou se ainda não saiu, em breve está saindo. E o primeiro ditado popular é: o barato sai caro, que é aquele livro que eu paguei baratinho, mas eu me arrependi demais, que foi um livro ruim. E aqui eu vou dizer para vocês que é um livro que eu estava muito empolgado para ler. Eu busquei muito nos sebos. Quando achei, fiquei muito feliz, só que fiquei bem feliz quando eu comecei a ler, que é O Terror no Divã, escrito por José Felipe Rodrigues de Sá, A Psicologia do Cinema do Terror em 4 séries clássicas. Eu jurei que eu ia encontrar um texto muito bem embasado, um texto que de fato fizesse diferença, afinal vocês sabem que eu adoro ler sobre horror de maneira mais acadêmica, faço uma faculdade de Ciências Sociais, que eu quero muito dar enfoque na minha graduação sobre essa área, só que infelizmente aqui ele falou sobre psicologia, claro, não sei qual é a formação acadêmica dele, só que faltou muito falar sobre psicologia. Ficou muito ali bem mal embasado, não citando de fato teóricos, ficou faltando muita informação para um livro acadêmico. Por mais que eu entenda que tem essa questão de ser um livro que é para ser para o público geral, ainda assim dá para fazer um livro escrito de maneira não técnica e fazer um livro embasado, com conteúdo, que você se sinta, enquanto leitor, conhecendo mais coisas. Tem o Homem Social, que eu li há pouquíssimo tempo, o Animal Social, que é um exemplo disso. De um cara que é um psicólogo social maravilhoso e que escreveu um livro que é muito acessível para qualquer um. E tem vários exemplos no mercado. Aqui é um livro que ele é acessível pelo fato de que ele não traz muito conteúdo. Ele é fraco. E eu me arrependi bastante, infelizmente. Peço até desculpa pelo fato de ser um autor nacional. Caso ele faça uma reedição, aí coloque mais conteúdo, fale mais sobre os teóricos da psicanálise, de fato que eles estão falando sobre aquele assunto, de como as coisas se interligam, com toda certeza eu vou ler e vou comprar e trago a minha rata aqui para vocês. A Mentira Tem Perna Curta, um livro hypado, antigo, que eu me arrependi. E aqui eu não tenho o livro em mãos, e é um livro clássico, lá dos anos 60, se eu não me engano, 1963. Não tenho tanta precisão assim, mas é um livro muito antigo, que é A Volta do Parafuso. Livro este que deu origem a várias histórias, inclusive aquele seriado A Maldição da Residência Bly. Se eu não me engano, foi esse seriado aí que ela deu essa ideia. E aqui a gente tem a história de uma moça muito jovem que resolve aceitar um emprego como governanta numa mansão vitoriana clássica, que tem 2 crianças lá naquela mansão, e que ela vai ter que cuidar dessas crianças que são muito atípicas. E são crianças que ficam muito dentro de casa, saem pouquíssimo no sol, e quando saem, não saem da propriedade dessa mansão, e tem todo esse mistério, afinal ela começa a ver alguns fantasmas pelos corredores. Eu achei uma história muito chata, por mais que eu entenda que ela é um clássico da literatura. No ano que ela foi escrita, eu entendo a importância dela enquanto um livro clássico, enquanto um livro gótico, é muito potente. Porém, para mim não funcionou. Eu achei um livro chato e eu odiei o final. E outro livro que vocês sabem que eu odiei, que eu citei há pouquíssimo tempo aqui no canal, é esse aqui, Testamento do Horror, do David Morrell. E ele seria hypado por ser do autor do Rambo. David Morrell é o cara que criou essa história, que é um clássico, pelo menos
nos filmes, 70, 80, ali, sei lá que ano que é o Rambo, mas ele foi um clássico, memorável até os dias de hoje. Porém, esse livro aqui é chatíssimo. Não sei se o livro do Rambo é bom ou ruim, nunca li, e nem pretendo, sinceramente, porque não é meu estilo literário. Mas esse aqui eu achei um livro péssimo, e eu paguei muito barato. Eu paguei R$ 3 nele, e não valeu nenhum centavo, infelizmente. E a frase "A esperança é a última que morre", com o livro mais antigo que eu tenho na estante. E esse livro é Os Invasores de Corpos. Ele é tão antigo que eu cheguei a comparar outra edição igualzinha a essa daqui, porque eu achei que eu não tinha esse livro ainda. Afinal, eu tinha lido ele há muito tempo atrás. E esse livro aqui é bem legal. Tem uma nova edição da Dark Side Books, edição belíssima. Lembra quando eu falei que eu adoro quando essas editoras fazem novas edições de livros antigos, porque esse livro já não é tão fácil de achar. Se você for buscar ele nessa edição aqui, ou em qualquer outra, porque houve outras capas, é difícil de encontrar. Então, aqui está. Esse livrinho aqui merece sua atenção, é bem divertido, é sobre alguns extraterrestres que caem na Terra e que têm o poder de tomar corpos. E aí a gente tem essa ideia muito parecida com o Enigma do Outro Mundo, de não saber se o personagem é um ET, se o personagem é uma pessoa, e tem esse jogo aí de gato e rato. É uma história bem legal, não é uma mega história, assim, impactante, mas é uma história que vale a pena, lembra muito aquela questão do horror dos anos 80, dos anos 90 ali. E o outro é Antes Tarde do Que Nunca, com o mais antigo de publicação. E esse livro mais antigo é um livro que eu não li, eu comecei a ler e não gostei muito, ele tinha umas questões meio problemáticas ali que eu não estava afim de continuar lendo, sendo sincero com vocês, que é um livro de 1962. Livro que teve adaptação no cinema, é Um Estranho no Ninho. Olha, doideira ter esse livro na minha mão, porque de fato ele é muito mais antigo do que vários livros que eu tenho que estão em condições muito mais depredadas, digamos assim. Mas é um livro que eu talvez pretenda ler um dia. Eu nem lembro da história do filme, eu também não sei se vale a pena. Não é um livro do horror também, talvez seja por isso que eu acabei não enfrentando mais a leitura, mas esse é o livro mais antigo que eu tenho. Inclusive eu tenho anotado ali no meu celular, numa tabelinha Excel, ano de publicação, o título do livro e o livro em si, e esse livro está sendo o primeiro ali, ó, sempre. Eu ainda fico na esperança de deixar um livro mais antigo do que esse ainda. A outra frase é "Quem não tem cão, caça com gato". Livros com felinos. E aqui, nos livros contemporâneos, foi muito difícil encontrar. Só que nos livros antigos não foi tanto. Não sei o porquê, mas foi mais fácil. E aqui eu tenho esse livro que eu falei para vocês há pouquíssimo tempo, dei uma dica dizendo que isso é um livro maravilhoso, que eu pretendo reler e trazer uma crítica aqui, uma crítica na íntegra, que é O Legado, esse livrinho aqui. Esse livro é do John Coy, que eu acho que eu tenho outro livro desse autor, eu não tenho certeza, e é um livro muito legal, que lembra muito o livro da Agatha Christie e não sobrou nenhum, porque a gente tem um grupo de pessoas que vai para uma mansão por um motivo específico, que eu não lembro qual é, e eles começam a morrer um por um, e essas mortes têm a ver com um poema antigo, muito parecido, inclusive, com a ideia do E Não Sobrou Nenhum, que também tem essa questão ali do poema, e que cada pessoa vai morrer de acordo com o poema. E as mortes são muito emblemáticas nesse livro, vão ali na pegada do sobrenatural, e claro, a gente tem um gato na história. Outro livro antigo que também tem gato, e esse aqui eu não li, é o da Mary Stewart, Não Toque no Gato. Olha esse título super legal. Essa capa, infelizmente, eu achei uma capa feia, e aqui a gente tem a história, que eu não sei qual é, mas eu vou ler junto com vocês. Os Pecados Passados, as Chaves do Futuro. Ela tinha o dom dos Ashley e o poder de transmissão de pensamento. Bryony sabia disso desde menina. Há anos que recebia a mensagem numa voz muito querida, uma voz de homem. Eu acho que eu comecei a ler esse livro, inclusive. Bryony passou a considerá-lo seu amor misterioso, seu amor psíquico, mas muitos anos teriam que passar antes que ela chegasse a descobrir quem era aquela voz e quem tanto a amava. Agora a voz lhe dizia alguma coisa que ela não queria ouvir. Dizia uma coisa terrível que havia acontecido. Uma coisa relacionada com o seu pai. Era tarde demais quando Bryony chegou a Ashley Court. Seu pai estava morto, vítima de estranho acidente. As suas últimas palavras tinham sido para ela, para avisá-la de que ela também corria perigo de morte. Eu falei que eu não havia lido esse livro da Mary Stewart, mas eu tenho a impressão que eu já li. Essa história não me é desconhecida. Que ela tem uma relação de parentesco ali, e os parentes dela conseguem fazer essa conversa via pensamento, e ela fica ali com os avisos, e ela fica meio paranoica em algum momento. Eu não lembro aonde que o gato se insere nessa história, mas eu tenho quase certeza que eu já li esse livro. Eu li tanta coisa que às vezes eu acabo até esquecendo, principalmente que havia épocas que eu lia na biblioteca.
Então, esse eu não tenho certeza mesmo. Mas caso eu tenha lido, eu lembro que eu achei chato. Por a história que eu estou pensando aqui na minha cabeça, tem a ver com o primo dela, ou algo nesse sentido. Se for esse, eu achei chato. Tomara que não seja. Comentem aí comigo se vocês leram esse livro, que é um livro diferentão. E outra pergunta é: O que os olhos não veem, o coração não sente. Um livro que está à espera de brilhar na sua estante. E aqui eu vou citar uma dica de um de vocês, um pedido de um de vocês, que é Os Cães, do Robert Calder. Esse livro, ele foi pedido por um de vocês quando eu fiz aquele vídeo dos meus livros antigos. Eu pedi para que vocês escrevessem para mim quais livros vocês queriam que eu lesse. E eu fui mexendo ali na minha estante, vi esse título e eu falei, nossa, eu prometi que eu ia colocar esse livro e adiantar a leitura. Então, ele está à espera de brilhar. Eu espero que seja, de fato, um grande brilho. Um romance de terror permanente é melhor do que o Tubarão. Aí eu já vou ficar um pouco na dúvida. Mas é um livro de cachorros. Pelo que eu li na sinopse ali por cima, é a história de um cara que adota um cachorro, que ele acha muito bonitinho, só que em paralelo a isso, há uma fuga de um cachorro em uma instalação ali que fazia testes com os animais. Cachorro este que ele é meio que híbrido. Não sei ali se ele é um cachorro que vai se tornar assassino, não sei para onde vai essa história. Mas ele vai ficar na minha lista de leitura com toda certeza. A outra frase é: para bom entendedor, minha palavra basta. Com um livro curtinho e impactante. Esse livro aqui eu já completei para vocês diversas vezes. Vocês sabem, porque de fato é um livro que vale a pena ser lido. Tem uma reedição agora pela Dark Side Books, a edição belíssima. Então, se você não achou esse livro antigo, compra ele novo, porque é um livro que é pesado, mas é uma história de horror que, para quem gosta do horror, merece estar na estante. Que é Quando os Adams Saíram de Férias, da Mendel W. Johnson, ou Mendel, um homem, não sei se é um homem ou uma mulher. Esse livro aqui é o livro que eu já citei para vocês, que foi o único livro da minha história literária inteira que chegou um momento em que eu parei a leitura. Eu não conseguia continuar a leitura, porque eu me senti com o estômago embrulhado, me senti com o coração muito apertado, porque ia acontecer uma coisa que eu não queria que acontecesse, uma cena muito pesada, e eu tive que ter estômago para voltar a ler esse livro. E ele ficou guardado na minha memória por muito tempo, está guardado até hoje, e faz muitos anos que eu li essa história. E aqui a gente tem a história de uma menina muito jovem, que ela aceita o emprego de babá desses meninos aí, que são os filhos de uma família rica, que são os Adams. E aqui a gente vai ter um grupo que é meninos e meninas. E eu não lembro muito bem, mas eu sei que vai juntar mais crianças ali por algum motivo. Não sei se são amigos deles ou algo assim. Tem um adolescente na história também. E essas pessoas ali, esses pequenos psicopatas, resolvem prender essa coitada dessa menina e começam a testar os limites dela. E aí vocês vão ter uma história que é absurda demais. É só mexer nos meus livrinhos antigos que eu já começo a ficar com a minha rinite atacada. E aqui a gente vem com A Pressa é Inimiga da Perfeição, um livro longo, mas que vale a pena. E esse livro que eu vou trazer para vocês, ele não é tão longo, de fato. Ele é um livro que, precisamente, ele tem 367 páginas. Mas o porquê que eu trouxe ele nessa categoria? Pelo fato de que ele não tem capítulos. Ele é um livro que ele vai do começo ao fim, sem nenhuma pausa. E isso faz com que seja um livro muito pesado de ser lido, no sentido de que você não tem aquele descanso. Para mim, pelo menos, o final do capítulo ele serve para dar aquele descanso, para ser um momento em que você coloca teu marca-página e fala, não, a partir daqui eu continuo no dia seguinte. E esse livro não tem isso. Ele é um livro reto. E é uma história que vale cada segundo. Inclusive, esse é um dos livros que merece uma reedição por qualquer editora, porque vocês precisam conhecer. As Ruínas do Scott Smith tem, inclusive, um filme. Só que o filme nunca vai chegar aos pés da experiência que é esse livro. Gente, esse é um dos livros considerados, eu vi numa pesquisa, como um dos melhores livros de terror dos últimos tempos. E ele merece estar naquela lista. Caso não esteja ainda, foi uma pesquisa que eu vi há muito tempo atrás, ele merece voltar. Ele só não está lá porque as pessoas esqueceram. Tem cenas aqui que ficaram na minha mente até hoje. É pesadíssimo. E eu li esse livro há uns 15 anos atrás. Então vocês imaginam o peso que tem essa história. Um livro querido, que eu amo demais e que com toda certeza vai impactar qualquer leitor que tenha coragem de enfrentar essa aventura. Que a gente vê um grupo de amigos que vai fazer uma viagem, e ele vai fazer uma viagem para ver as ruínas astecas.
só que eles chegam em um momento específico que eles adentram um lugar aonde eles não deveriam entrar. Peço perdão se eu errei a localidade, se é uma ruína azteca, uma ruína maia, alguma coisa assim, mas sei que é nesse sentido. É um sítio arqueológico abandonado, que eles não deveriam adentrar. Ele tem uma população que cuida ali ao redor, uma pequena vila. E quando eles entram naquele lugar, eles passam a ser impedidos de descer, com populações que ficam ao redor daquele lugar, com um grupo inclusive armado, que fica ali dizendo que se eles descerem, eles vão levar um tiro na cabeça. Só que eu vou dizer para vocês que o grande risco dessa história não está neles não conseguirem sair daquele lugar pelo fato dos bandidos armados que estão ali fora, e sim pelas coisas que vão acontecer enquanto eles estão ali naquelas ruínas, que é uma espécie de elevação com várias pedras e que eles ficam trancados. Meus amigos, ali eles vão ter com toda certeza o pior pesadelo da vida deles. É uma coisa que eu, sinceramente, não gostaria de estar na pele de nenhum deles, com toda certeza, sem sombra de dúvida, e é um dos terrores que mais grudou na minha mente. Livro panfleto demais. Gente, leiam, corram atrás em sebos aí que vale muito a pena. E agora vamos para a próxima pergunta, senão eu vou ficar falando sobre esse livro a vida inteira. Talvez, inclusive, eu releia ele para trazer uma crítica aí mais endossada para vocês. E a penúltima pergunta é: quem ri por último ri melhor? Livro que tira da ressaca literária. E aqui, mais uma vez, você me deu uma chance, Júlia, de falar sobre um autor que eu panfleto demais, é um queridinho e que eu sonho muito o dia em que alguma editora resolva trazer ele de novo para o Brasil, que é o John Soo. Quem conhece o John Soo sabe. Quem me conhece sabe o quanto eu faço propaganda desse cara aqui. Esse autor é maravilhoso, autor lá dos anos 80 e que tem histórias incríveis. Escolhi A Fúria Cega por ser um dos livros mais divertidos que ele tem, e divertido no sentido do horror. É aquele livro que vai deixar você com os nervos ali à flor da pele. E é um livro muito fácil de ser lido. O John Soo tem essa ideia do horror que ele cria ali em comunidades ali muito pequenas, em pequenos vilarejos, e tem toda essa coisa da fofoca da região, do início do romance ali, dessa história do romance bem mais recatado, e tem a história do horror. Sempre vai ter crianças envolvidas na história dele, pelo menos nesses 3 livros que eu li, que são os livros que vieram para o Brasil, ou pelo menos esses são livros com crianças, e são livros bem legais. E esse livro aqui é a história de um médico que leva o seu filho para uma pequena cidade essa que faz com que ele, que era muito doente, fique curado, como se fosse um milagre. E é um milagre, de fato, um milagre daquela região. Só que, paralelo a isso, tem outras crianças ali que ficam ao redor e tem outras coisas que vão acontecendo que eu não vou contar para vocês. Outra coisa que eu pretendo fazer: reler John Soo, trazer críticas com mais peso para vocês. Porque são livros que eu sei que eu amei ler, mas eu não tenho tanta memória. Então eu posso reler, né? Nada me tira esse direito. Agora a pergunta é: de grão em grão a galinha enche o papo, com os livros que eu quero muito ler, que eu quero encher aqui essa estante. E eu tenho 2 vídeos aqui no Cripteca que fala sobre os livros antigos que eu quero muito ler. São 2 edições que eu gosto muito, mas se fosse para selecionar um livro apenas, teria com toda certeza o Dádiva de Deus, do Bernard Taylor. Esse é um dos livros que eu mais procuro em qualquer sebo, em qualquer cidade que eu esteja, em qualquer lugar que eu esteja. Eu me embrenho, me jogo no chão e eu sonho com o dia de pegar esse livro nas minhas mãos. Pelo fato de que ele é um livro que fala sobre um horror com crianças psicopatas, que é um tema que eu gosto muito, muito mesmo. Tem vários livros aqui e esse é um livro muito difícil de ser encontrado. E outro que eu vou citar para vocês, na verdade não é um livro, é uma saga, que é a saga da família Foxworth, ou seja, a saga do livro do Jardim dos Esquecidos. Eu tenho alguns livros, vocês estão vendo aqui, eu vou deixar o desenho aqui embaixo. Eu quero muito completar essa saga para que eu consiga ler ela de fato. Eu amei o primeiro livro, vou ler o segundo, que eu já tenho, só que eu sei que quando eu terminar o segundo, eu não vou conseguir continuar na história, porque eu não tenho o final da história. Isso me deixa muito triste. Então, caso você tenha, caso você queira desapegar, caso você queira vender, fala comigo. Esses 2 livros, com toda certeza, são muito importantes, ou esses livros, esse grupo de livros são muito importantes, e eu ficaria muito feliz de tê-los por aqui. E como toda boa tag, eu preciso passar para frente essa corrente literária. Então eu convido o Livros e Filmes da Bá, que é um canal que eu gosto muito, uma grande produtora de conteúdo que fala sobre livros antigos. Caso você se sinta confortável, entra nessa corrente aí. Estou muito ansioso para saber quais são as suas respostas.
Então, agora sim, finalizando o segundo vídeo, agradeço demais a Júlia e agradeço vocês que estiveram por aqui até esse momento. Curta, comente, compartilhe, escreva, Diego, fique aí até o final, que é muito importante. Eu só crio esse conteúdo porque vocês estão comigo. E eu estou muito ansioso para ler os comentários de vocês aqui embaixo.